Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Toda a nossa solidariedade e ajuda aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? A ditadura militar nos dividiu e Michel Temer e Bolsonaro queriam nos matar com o pé de assassino dos petroleiros. Os fundos de pensão foram trazidos ao Brasil pelos Estados Unidos e europeus para complementar a aposentadoria e segurar a mão de obra especializada nas empresas. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Rio Nogueira, que em 1970 introduziu durante a ditadura militar a Petros, fundo de pensão da Petrobras. Participei de várias palestras desse senhor. O trabalhador consciente foi contra o fundo de pensão porque esvaziaria a previdência pública, que chegou a pagar 20 salários de teto. Com esse teto, não precisaríamos de Petros para complementar nossos salários. De cara, na introdução da Petros, perdemos com a complementação 10% de nossa remuneração e passamos a pagar, além do INSS, a Petros. Lembrando que antes de 1970, recebíamos 100% do salário na aposentadoria, sem pagar nada, garantido pelo manual de pessoal do Acordo Coletivo de Trabalho. Os fundos de pensão se espalharam por várias estatais, como Correio, Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil já tinha a Previ há décadas. Um amigo sindicalista, Ari, de São José dos Campos, dizia que a criação dos fundos de pensão foi política da ditadura militar na intenção de dividir os trabalhadores, por exemplo, petroleiros, ferroviários, marítimos e etc. Antes estávamos juntos na Previdência Pública, agora divididos nos fundos de pensão. Lógico que juntos éramos muito mais fortes, agora divididos em seus respectivos fundos. Verdade seja dita, os fundos de pensão das estatais foram os únicos a complementar a aposentadoria e pensões, pagando regiamente em dia. Além disso, os fundos de pensão se tornaram uma importante ferramenta, a mais importante ferramenta de fomento de nossa economia, com patrimônio, fundos de pensão em 2020, como rendem, quanto custam e quem pode investir neles. Com cerca de 950 bilhões de reais em ativos sob gestão, o setor paga 70 bilhões de reais por ano para aproximadamente 800 mil aposentados. Já os planos de complementação, como CAPEM, GBOX, ligados aos militares, não pagaram e foram parar na justiça. O plano de Silvio Santos, Aposentec, Silvio Santos já teve plano de aposentadoria acusado de fraude. Empresa Aposentec, que pertencia ao grupo Silvio Santos, coleciona reclamações de pessoas que se dizem lesadas. Algumas garantem que parentes morreram sem conseguir o benefício. Michel Temer e Bolsonaro, de forma inédita, ao invés de aumento de salário, através do PED, Plano de Equalização de Déficit, que atingiu a Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras, e reduziram drasticamente o salário dos trabalhadores ativos e aposentados. Michel Temer criou o PED assassino quando determinou que, a partir de seu governo, os déficits nos fundos de pensão deverão ser pagos pelo trabalhador no ano imediatamente posterior à constatação dos déficits. O governo Bolsonaro, para destruir os fundos de pensão, queria entregar a reserva aos banqueiros. Bolsonaro, com a promessa de indicar o então presidente do STJ, João Otávio de Noronha, a ministro do STF, conseguiu de Noronha suspender 310 liminares que impediam desconto nos contra-cheques de dezenas de milhares de petroleiros e impediu novas liminares. João Otávio de Noronha fez mais, tirou da cadeia o Queiroz,
administrador das rachadinhas do clã Bolsonaro, que inclui o próprio Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Noronha fez mais ainda, determinou que a ação penal contra o senador Flávio Bolsonaro só poderá tramitar depois do Ministério Público apresentar nova denúncia que não se ampare nas provas já anuladas pela Corte. Na prática, trancou a ação de Flávio, cujo gabinete deu origem às rachadinhas. Enquanto isso, os petroleiros ativos e aposentados, mesmo sem nunca terem sido gestor da Petros, pagam por PED, Plano de Equalização de Déficit, 40% de seus salários de forma vitalícia. Por conta disso, vários petroleiros recebem contra-cheque zerado e 10 petroleiros em 2019 já tinham se suicidado. Só para vocês terem uma ideia do absurdo, a Operação Lava Jato, que investiga a Petrobras e a Greenfield, os fundos de pensão, foram omissas criminosamente quando Bolsonaro indicou para ministro da Economia seu ex-assessor Paulo Guedes. Guedes deu rombo bilionário nos fundos de pensão, inclusive na Petros, não foi preso e nem paga nada pelo rombo. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.